Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. Hoje um pouquinho rouco, mas firme aqui com vocês, para a gente falar sobre não ver mais sentido na vida. E a partir disso, o que fazer então? Quais são as opções, quais são as saídas? Esse é um tema muito delicado porque não podemos ir para um senso comum, para um senso só na tentativa de inspirar e provocar e tornar tudo isso um mero ponto de vista a ser contornado. Não, é preciso validar esse desânimo, entender do que ele fala e principalmente compreender quais são as nossas possibilidades futuras. Então vamos nessa. Primeiro eu quero desmistificar um pouquinho desta palavra, sentido. E essa ideia de a vida ter um sentido, você já descobriu qual é o seu sentido? Qual é o sentido da sua vida? Bom, a gente fica louco, né? Porque parece que a gente precisa encontrar um e que esse um, quando a gente achar, vai iluminar todo o nosso percurso e dar razão a tudo. Bom, eu acho que isso não é tão fácil de acontecer, eu nunca vi acontecendo. E às vezes a gente ainda fica um pouco nessa equação de ter que achar um sentido, de ter que perceber um sentido. Então, é muito importante de cara a gente já desmistificar a ideia de sentido. A gente não tem um sentido único, nós não nascemos para ter um sentido absoluto no nosso começo de caminho até o fim do nosso caminho. Pelo contrário, nós temos, pelo encontro da vida ao longo dos anos, coisas que nos animam, que nos tocam, que nos emocionam, que vão dando sentido, que vão sendo sentidas com sentido dentro da gente. Ou seja, eu vou descobrindo pela vida coisas que justificam eu continuar indo em frente. São descobertas e muitas vezes são coisas muito simples. Então a gente está falando de um conglomerado de coisas que podem abrigar a sua vida, a sua rotina, o seu dia a dia, que podem ser chamados de sentido, que deem sentido às suas emoções. E partindo então desse ponto, uma coisa importante é não ver sentido é diferente de não existir um sentido. O fato de você não estar conseguindo perceber nesse momento que envolve todos os seus órgãos sensoriais, todo o seu olhar pela vida, as ideias que estão passando por você nesse momento, não significa que essas coisas não existam. Para a gente entender essa provocação, a gente lembra que todos nós já nos encontramos com coisas boas pela vida e que a gente pode, então, no sentido de sentido, que eu dei agora há pouco, dizer: olha, é verdade, isso aqui eu já vivi, traz uma animação, isso aqui realmente traz uma empolgação de vida, mas nesse momento não vejo mais. A gente entendendo isso, a gente começa a dar uma pequena perspectiva de que não ver é uma coisa, mas deixar de existir é outra. E a gente não está falando sobre deixar de existir, então. A gente está falando sobre estar por aí, eu não estou conseguindo pegar, sentir, experimentar, viver. E aí então a gente pode ir para um segundo pensamento. Então a gente pode cair na seguinte pergunta: como desobstruir o caminho que me leva ao encontro desses possíveis sentidos? Bom, essa é a hora que a gente começa a perceber que, mesmo que o seu emocional, nesse momento, te diga que não há opções possíveis, a nossa racionalidade, alguma lógica, trazendo o raciocínio que a gente acabou de ter no take anterior, a gente começa a entender que há sim ações práticas que podem mobilizar e mudar a minha perspectiva. Ou seja, talvez nesse momento você não veja que essa perspectiva exista, você não vê ela por aí, mas você sabe que ela é possível, que ela existe em algum ponto, que algo pode ser feito para ela ser alcançada. E esse é o sentido onde você atua sobre o cuidado necessário para esse seu momento. Então a gente também está falando de cuidado profissional, psiquiátrico e psicológico. Estamos falando de medicação, Victor? Talvez, quem sabe, vale conversar. A gente está falando sobre cuidar do seu corpo, cuidar dos seus neurotransmissores, cuidar dos seus hormônios, ou seja, basicamente uma boa alimentação, um corpo ativo em atividade física. A gente está em terapia, a gente passar por um psiquiatra, a gente vai construindo uma cadeia que vai se alimentando e dando perspectiva ao que faz sentido. Ok, Victor, mas quanta coisa, mas como que é isso? Tem que passar por todo esse processo? Calma, não. Esse vídeo é um primeiro estágio onde você com certeza está mostrando que tem vontade de dar um passo. Se você não tivesse, você não assistiria, você não daria play, você não estaria aqui escutando. Então, a partir desse instante, você pode construir o seu próximo passo de cuidado de si, que eu não sei qual é. É um pensamento? É uma ideia? É uma afirmação que você quer se fazer? É uma pergunta? Já é uma resposta? A provocação desse instante leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Aí daqui a pouco você marca um psicólogo, ou você marca um psiquiatra. E aí, no material que surge desse movimento, você cria outro.
Então, do que você conversar com o psiquiatra, você cria o próximo passo, que cria o próximo, que cria o próximo. Então, não se dê a responsabilidade de resolver tudo a partir desta ideia. Olha, eu estou ouvindo lá o Vitor falando, ele é psicólogo e pronto. Preciso entender tudo, mas não estou entendendo. Preciso me sentir bem, mas não estou me sentindo. Não. Use isso como faísca para o próximo passo. E quando estiver nesse próximo passo, aposte em mais um e aí vai construindo o seu percurso. Importante a gente entender que o corpo em equilíbrio, cabeça, corpo, mente, o psicológico, as nossas questões da saúde física, de fato, todos precisam estar harmônicas em equilíbrio. E aí sim a gente constitui a possibilidade de encontrar. É espontâneo, é natural ver, encontrar e saborear os sentidos que a gente vem falando. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que dá um exemplo super fácil do que a gente está falando. Ela é assim: mesmo com nuvens, o céu azul está lá. Bom, o céu azul está lá o tempo todo, brilhante com o sol, ou pode ser uma noite estrelada, mas está lá com a lua. E entre você conseguir ver isso ou não, pode ser que esteja num dia nublado, cheio de nuvens, um dia chuvoso. Mas não é porque o dia está assim que essas características, esse céu lindo, iluminado, ensolarado ou estrelado, deixa de estar lá. Essa é a questão da nossa perspectiva. Esse bem-estar, essas questões que você sabe que fazem bem, que você já vivenciou, que você vê as pessoas experimentando, mas que nesse momento você não está conseguindo sentir e viver, elas continuam existindo. A questão é como a gente volta a absorver, a experimentar, a passar, interpassar estas nuvens e poder estar nesse sol iluminado, sejam pelas estrelas ou pelo sol. Então, acredite que é possível, porque ele sempre está lá e através das medidas de cuidado, ele volta a aparecer. Essas nuvenzinhas, essas tempestades se afastam e aí a vida ganha o seu sentido, ou seus múltiplos sentidos, sua imensidão de sentidos que cada um em sua particularidade experimenta. Então lembre-se, não vá exageradamente achando que vai dar conta de tudo nesse primeiro instante, mas aposte na faísca e a partir dela faça a próxima faísca e a partir dela faça mais uma e aí você vai constituir um caminho de bem-estar. E o melhor, cada faísca que você avança, ela vai te impulsionando, te dando ânimo para não voltar, para continuar à frente. E esse é um percurso de autoestima, de cuidado pessoal e de saúde máxima de si. Bom, esses são os nossos pensamentos de hoje, que podem te ajudar a constituir esse percurso. A gente precisa de tempo para processar, para entender. Então, se você precisar ver esse vídeo mais vezes, voltar a alguma ideia, parar um pouquinho, dar uma pausa, conversar com alguém sobre isso, questionar algumas coisas, me escrever, fique à vontade, é um processo natural e importante. Até aqui, eu agradeço muito por ter assistido, espero de fato que tenha ajudado. Convido você a curtir o vídeo, a se inscrever no canal. Eu desejo que você seja feliz, estamos super no caminho certo. Um beijo.